Cara, depois da pandemia, o que apareceu de amigo meu médico, que eu nem sabia que fazia medicina, é surreal, assim. Você fala pro cara, ó, tô com esse problema, ele já manda você ligar pra ele e já prescreve, já, assim, ó. Toma isso aqui, isso aqui. Cara, Porque medicina é legal, né? Não. Vai ver os seriados de mais sucesso, né? House, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy já tá no 120, Cara, né? mas essa parte desse atendimento online, não assim. Mas isso é quase que um caminho que vai acontecer naturalmente. As pessoas vão começar a ter, sei lá, um atendimento online ou consultas, alguma coisa assim. Ou você acha que não dá para ser feito dessa forma? O Rodrigo me falou uma coisa que me lembrou uma frase de um amigo meu. Falou assim, que dinheiro e hemorroida ninguém fala que tem, né? Tem um amigo nosso que fala que tem, só que é hemorroida, não é dinheiro. Coitado. Pobrezinho dele. Não tem dinheiro, ainda tem hemorroida. Ô, judiação. Dinheiro ninguém tem. Então, Mas esse negócio é verdade. Até a inteligência artificial aí, talvez, não sei, possa substituir clínica, não, algumas coisas. Eu acho que vai Você ser já entrou necessário no- cada vez mais a especialidade olha, médica. você assim. já fez um teste no site GPT? Você, Ah, por é exemplo, horrível, já. horrível. Eu fiz um Sabe por quê? surreal. Porque a inteligência artificial, Rodrigo, ela não é feita para ser verdadeira, ela é feita para ser verossímil. Isso tem uma grande diferença. Então não é para você ter um médico ali na frente, é para parecer que é um médico falando. Então se você pegar dois computadores, por exemplo, né? Pega você e o Roberto, os dois, abre no site GPT, faz uma pergunta médica no mesmo momento. Você vai ter duas respostas diferentes. Porque se supõe, né, que essa inconsistência seja inerente da inteligência artificial. É o que eu te falei. Ela a obrigação dela não é ser precisa, é ser verossímil. Tanto que, por exemplo, às vezes eu olho alguns textos, alguns trabalhos, né, e o sujeito, por exemplo, eu sei que o sujeito ele fez no site GPT, por quê? Porque o artigo que ele citou não existe, né? Ou seja, ele pegou, fez a pergunta no site GPT, construiu de um jeito e buscou do jeito que ele pegou, ele colou lá no lugar. Ah, durante o fulano de tal, às vezes nem existe o fulano de tal. E por quê? Né? Qual que é a fonte de dados do site GPT, por exemplo, mas praticamente toda a base de inteligência artificial. São todos os dados que são publicados na internet até 2021. Você tem um computador extremamente potente que ele vai pegar artigo científico? Vai, mas ele vai pegar a opinião do Zezinho, o blog da Dona Maria, o que é o Twitter do Zé do Esculacho, e assim, não existe essa homogeneidade. E aonde está a inteligência? Não é obter esses assuntos, tá? Porque isso é uma fração da inteligência, a capacidade de indexação, é o que o nosso cérebro tem, né? Isso é só poder de indexação. A inteligência está em manipular esse assunto de uma forma que ele pareça homogêneo, sendo que ele não é, né? A nossa inteligência é mais ou menos assim, mas não por falta de inconsistência, mas por uma questão de memória. Nem sempre você lembra de todas as coisas relativas a um fato. Tem coisas que você esqueceu, tem coisas que você lembra depois, né? Nossa inteligência, basicamente, é uma mistura de capacidade de indexação com emoção, né? Então, eu costumo entender que não existe uma inteligência emocional. Existe controle emocional. Emoção é uma coisa que você controla ou não. Sim. Tá? A inteligência, ela vem da capacidade de indexação. Então, você tem uma quantidade gigantesca de acervo, né? E vamos supor que eu nunca vi esse copo, por exemplo. Como que eu sei que isso é um copo? Eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo. Aliás, muito bonito. Parabéns, né? Como que eu sei que isso é um copo? Porque no meu acervo de indexação, isso daqui, esse recipiente desse tamanho, num formato semelhante, ele está junto com uma série de outros recipientes que eles obedecem à categoria copo. Seja vincula e já... Isso é a capacidade de indexação. O que é outra coisa é a emoção. A emoção, então a gente tem medo, raiva, tristeza, surpresa, nojo e alegria. São 6 emoções básicas. E por que as emoções são importantes? Porque elas são os fatores motivadores da ação. Então o cérebro humano ele é uma mistura de indexação e emoção para que isso aconteça. Você tem o que é a sua indexação das suas experiências e daquilo que você supõe que seja. Por quê? Porque você tem um córtex pré-frontal. Olha o córtex pré-frontal de novo.
mais a nossa emoção, que em parte está na nossa amígdala, porque ele deflagra a ação, que faz com que a gente tome uma atitude, que pode ser uma atitude racional ou irracional. O que a gente chama de racional e irracional? É a capacidade que essa atitude tem de seguir num determinado raciocínio. O que a gente chama de razão? Razão, na verdade, é a nossa compreensão de que essas emoções elas são necessárias para estabelecer prioridades de ação. Então você tem seu filho e a bicicleta. Seu filho vai cair da bicicleta. Você salva seu filho. Uma ação racional. Prioridade. Ah, você salva a bicicleta. Uma ação irracional. Porque aquilo é um objeto. Né? Sim. Então, dessa forma que a gente enxerga isso que é como que a gente... Por isso que a gente não se vê ameaçado pela inteligência artificial, pelo contrário, é uma ferramenta muito interessante. Né? Se fosse uma ferramenta que tivesse uma consistência maior, poxa, seria um negócio magnífico. Você né? não tem medo nenhum dela evoluir muito, em algum momento ela substituir a medicina, pelo menos no básico, Eu no acho superficial. que o ser humano ele é útil principalmente por causa dos seus defeitos. Ou aquilo que a gente chama de defeito. Você percebe que defeito ele é um ponto de vista? Claro. Cada um de nós vai ser valorizado ou odiado, ou a mesma coisa, pelas mesmas razões. Tem gente que gosta de mim porque eu tenho uma aparência musculosa. Tem gente que não gosta de mim porque eu tenho uma aparência musculosa. Só que quem gosta fala, quem não gosta não fala não, viu? Olha, quem não gosta tem bastante gente que fala também, viu, Roberto? Mas, assim... Você acha que é medo de falar? Não, assim, pela internet ficou muito mais fácil, né? Pela internet dá pra falar o que é. É isso. Fala o que Ninguém quer, tem quando medo na quer. net. Agora, quando você tá na frente, rapaz, o braço é grosso, mano. Quando a gente... Ô, vai ter que cair. Não, velho, não dá pra... Eu não falo. Rapaz, lembrou seu avô agora, velho. Caipirão de tudo. Mas lá em Maria, já vem cá, vamos conversar nós dois aqui. Ó. Deixa eu te contar. Vamos falar um trem me aqui. Conta melhor aqui por quê. Vem cá, Vem cá. me fala melhor o Ô, porquê amigo. disso. Vem cá um cadinho.